Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pixel Tutoriais. E no vídeo de hoje é uma aula especial de Photoshop para você. Eu vou te ensinar como remover o fundo de uma imagem de uma forma bem profissional e extremamente simples, vocês vão ver. Então espero que você goste e aprenda. Vamos lá! Então vamos lá pessoal, lembrando que eu estou utilizando a versão mais recente do Photoshop, a versão CC 2017. Contudo, se você possui uma versão mais antiga do programa, pode ficar tranquilo, pois tudo que eu vou ensinar nesse tutorial pode ser feito em outras versões do programa. Então vamos iniciar aqui abrindo a imagem. Você pode fazer isso através do atalho Ctrl O, clicando neste botãozinho ou através do menu File e selecionando a opção Open. Eu tenho aqui duas imagens diferentes, pois dependendo de como for a sua fotografia ou a imagem que você deseja remover o fundo, isso vai ficar um pouquinho mais simples. Por exemplo, imagens de cor sólida, de fundo sólido, por exemplo, uma imagem com fundo totalmente branco, ou totalmente azul, ou de qualquer outra cor sólida, elas são mais fáceis de remover. E você consegue fazer isso utilizando a ferramenta Varinha Mágica. Mas antes, dê um clique neste cadeado onde está escrito Background para desbloquear a camada. E agora sim você pode remover o fundo utilizando esta ferramenta chamada Magic Wand Tool, que também pode ser acessada através do atalho W. Essa ferramenta também é conhecida como Varinha Mágica nas traduções do Photoshop. E para você remover o fundo é muito simples, basta dar um clique na cor que você deseja remover, no meu caso o branco. Com isso, uma seleção foi feita e basta utilizar a tecla Delete para deletar. E observe que esses quadradinhos representam que a sua imagem não possui fundo. Então só para mostrar para vocês, eu vou clicar aqui embaixo no botão New Layer para criar uma nova camada. Vou arrastar ela aqui para baixo, sendo a última camada. E com a ferramenta Lata de Tinta selecionada, esta ferramenta aqui, também conhecida como Paint Bucket Tool, eu vou clicar e pintar a minha imagem só para vocês verem que o fundo foi totalmente removido. E nessa layer você consegue adicionar qualquer tipo de fundo, ok? Pois a imagem está transparente. Daqui a pouco eu vou ensinar vocês como salvar isso. Fica tranquilo. O segundo tipo de imagem é este aqui, onde o fundo ele não é totalmente sólido. Tá vendo que ele possui diversos tipos de elementos? E se eu fosse tentar aplicar aqui a ferramenta Varinha Mágica, olha, ele não seleciona tudo, ia ficar um pouquinho mais complicado. E aí que entra uma ferramenta bem legal chamada Pen Tool. Essa é uma das ferramentas mais complexas de seleção que o Photoshop apresenta, porém é a ferramenta mais precisa do programa, onde você vai ponto a ponto desenhando a sua edição. Esta ferramenta aqui que você pode acessar com o atalho P. Trabalhar com a Pen Tool não é muito simples, você precisa de calma, paciência e bastante prática. E uma coisa que a gente sempre vai fazer durante a utilização da ferramenta é utilizar o atalho Alt mais o Scroll do mouse e também a barra de espaço para utilizar a ferramenta Hand Tool. Então com o Alt mais o Scroll do mouse você pode aplicar um zoom, aumentando ou diminuindo na imagem, e com a ferramenta Hand Tool você consegue mover essa imagem para alcançar os pontos. Então com a ferramenta selecionada, você vai dando clique a clique. Então você faz um ponto e vai marcando durante todo o contorno da imagem que você deseja. Vamos supor que você deseja fazer uma espécie de seleção curvada, pois se vocês observarem esta região e a região embaixo, ela tem uma curvatura. Então o que eu indico vocês a fazerem? Clica em um ponto depois dessa curva, né? Eu vou fazer como se fosse uma seleção reta, observe a linha. E eu vou clicar e manter o cursor do mouse pressionado. Agora é só você arrastar para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás com seu mouse até formar uma curvatura. Olha que interessante. Aqui nós temos uma espécie de curva que foi formada. Agora, tá vendo este ponto aqui? Utilize a tecla Alt para retornar ele para a edição. Então com o Alt pressionado eu cliquei sobre ele e vou retornar aqui para a minha edição. Então agora ele está na linha correta. Então se você clicar novamente e criar mais um ponto, você consegue fazer a edição normalmente. Se eu fizesse, por exemplo, uma curvatura e não ajustasse este ponto, se eu fosse criar outro ponto, ele fazia uma outra curva, tá vendo? E aí não ficaria legal. Vou utilizar o atalho Ctrl Alt Z e vou continuar aqui a minha seleção. Então você consegue fazer isso e assim a sua seleção fica mais suave e precisa. O que você precisa fazer é clicar no ponto de início, tá? Então eu estou clicando aqui nos pontos de fora
para clicar no primeiro ponto que foi criado. Observe que eu fechei a seleção. Agora, clique com o botão direito dentro da seleção e marque a opção chamada Make Selection, ou talvez esteja traduzido para fazer seleção. Por fim, basta clicar em OK e agora a seleção foi criada. Eu vou novamente clicar aqui no cadeadinho para desbloquear esta imagem e agora utilizo o atalho Ctrl Shift I para inverter a seleção. Ou seja, se eu deletasse aqui, ele ia deletar o que estava dentro da seleção. Vou utilizar o atalho Ctrl Z. Então, quando você inverte, ele vai deletar tudo o que está do lado de fora da seleção. E agora você removeu o fundo. Novamente vou fazer aquele teste que eu mostrei para vocês com a ferramenta Pen Tool. Existem ainda outras ferramentas bem eficazes de seleção, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu mostrei sobre essas ferramentas em alguns outros vídeos. E aí eu mostro realmente passo a passo mais detalhes de como utilizar a Pen Tool e outras ferramentas de seleção. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Depois desse vídeo vale a pena você conferir. Se você quiser, como eu disse para vocês, você consegue arrastar essa imagem para qualquer outro tipo de fundo. Mas se você quer salvar apenas ela com fundo transparente, sem nada, vou deletar aqui essa camada. É muito simples. Primeiro utilize o atalho Ctrl Shift S para salvar, escolha um local adequado e aqui você vai renomear a imagem e no tipo você vai selecionar este aqui, chamado PNG. Esse é o tipo adequado para a imagem sem fundo. Então vou clicar aqui em salvar e OK. Então agora, quando você abrir essa imagem em algum outro lugar, apenas o que foi selecionado é que irá aparecer. Esses quadriculados também irão sumir, então pode ficar tranquilo. E aí, curtiu? Tenho certeza que sim. Se você tiver qualquer dúvida, fica à vontade para deixar um comentário, eu vou te responder na medida do possível. E também lá no nosso grupo do Facebook, você pode ir lá participar, deixar sua dúvida e a gente troca uma ideia. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, falou!